Efésios capítulo 10, 6, verso 12. Efésios 6, 12. Que eu sei que você conhece muito bem. Eu até copiei o texto aqui para poder falar sem errar para vocês. Efésios 6, verso 12. Diz assim, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Vou repetir. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados. A nossa luta é contra potestades. A nossa luta é contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Essa não é a batalha de Gideão, essa que eu estou lendo aqui agora, é a tua batalha, minha batalha, nossa batalha. Nós estamos em guerra, e o inimigo está acampado ao nosso redor. O inimigo feroz e com uma multidão junto com ele, que sufoca, que domina, que oprime. Essa é a nossa realidade, meus irmãos. Por mais que, como a pastora fez a leitura do Salmo 73, às vezes nós olhamos para o que está à nossa volta e a gente até admira com as loucuras, com as artimanhas do inimigo, do exército inimigo. A nossa inocência tem chegado ao ponto da gente admirar. A inocência tem chegado ao ponto da gente querer compartilhar com eles, estar no mesmo lugar, se associando com eles. Esta é a realidade da Israel dos nossos dias. Essa é a nossa realidade. Essa é a realidade que nós estamos enfrentando, meus irmãos. Parece que está tudo bem. Olha, meus irmãos, deixa eu acrescentar um detalhe para vocês. Os midianitas estavam ali ao redor de Israel já há anos. Eles não invadiam, eles não destruíam, eles estavam se alimentando de Israel, percebem? Vinha a colheita, eles invadiam e tomavam a colheita e iam embora felizes da vida. E Israel ficava lá às mínimas. Meus irmãos, cuidado, porque isso pode estar acontecendo com você, com a sua casa, pode estar acontecendo com a igreja do Senhor Jesus. O inimigo que, se você tem um pouco mais de anos de igreja, você sabe disso, o inimigo mudou a estratégia. Antigamente ele queria invadir as nossas igrejas e fazer escândalo. Agora não. Agora ele tem outra estratégia. Ele fica lá fora, chamando você, convidando você. Ele mudou a estratégia. Ele quer fazer você morrer de inanição espiritual, entendeu? Morrer de fome espiritual. Era o que os midianitas estavam fazendo com o povo de Deus. Eles estavam lá, achando até que estava tudo bem. Estamos vivos. Ei! É uma batalha espiritual que está acontecendo, e se você não abrir os olhos, você não vê. É principados e potestades da região celestiais. Se você não abrir os olhos, você não vê. Parece que está tudo bem, mas eu vejo uma igreja morrendo de fome. Não está tudo bem. Vamos voltar para o texto. Era impossível vencer aquela batalha. 300 contra milhares. Mas, meus irmãos, o que eu acho interessante é que Gideão apresenta ao seu pequeno exército a estratégia. E é de se admirar, meus irmãos. É de enlouquecer. É de dizer, não, isso aí não existe. Meus irmãos, uma coisa que me chamou a atenção é que o relato bíblico não nos fala que foi Deus quem relatou literalmente assim para ele. Mas eu não tenho dúvida que foi Deus que colocou no coração dele essa estratégia. E a estratégia era maluca, meus irmãos. Doida varrida. Qualquer um. Eu não sei como é que aqueles 300 homens ainda seguiram ele com essa estratégia.
enfrentaram o inimigo com, olha só, trombeta, cântaros e tocha de fogo. A tocha de fogo ainda escondida, a princípio. Não é verdade? Lembra da leitura? Ele reuniu esses 300 homens, distribuiu em 3 companhias, cada uma de 100, e deu para cada um cântaro na mão, uma trombeta e uma tocha de fogo. O texto diz, dentro do cântaro. E é assim que vocês vão para a guerra. É chegar para um soldado, em vez de dar uma baioneta, uma escopeta, uma metralhadora. Espera aí, meu amigo. Nós estamos indo para a guerra ou nós estamos indo para um acampamentozinho de férias? Um cântaro? Ah, para carregar água? Não, aquele cântaro, inclusive, carregava uma tocha de fogo. Não tinha lógica, meus irmãos. Não tinha lógica. Aí ele explica a estratégia. Vocês vão fazer como eu fizer. O que eu fizer e os 100 que estiverem comigo fizerem, vocês façam o mesmo. Quando eu tocar a minha trombeta, quando os meus 100 tocarem suas trombetas, todos toquem suas trombetas. Quando eu quebrar o meu cântaro, quebrem os seus cântaros. Nós vamos sair antes da meia-noite. Grifa isso na tua Bíblia. Nós vamos sair antes da meia-noite. Nós vamos rodear o acampamento dos inimigos. Cada um no seu lugar. E então, dada a palavra de ordem, nós vamos quebrar o cântaro. E vamos tocar a trombeta. E vamos gritar, espada, e apareceu uma arma. Apareceu uma arma. Espada pelo Senhor e por Gideão. Ah, mas a única arma que apareceu era verbal. Espada pelo Senhor e por Gideão. Tá bom. Tá bom, vamos lá. Já estamos mesmo sem solução. Vamos morrer, vamos lá, seja o que Deus quiser. O líder está dizendo para a gente vai. Eu acho que eram 300 homens. Não eram qualquer 300 homens. A primeira coisa que me chama a atenção é a seguinte: quem escolheu? Quem escolheu esses 300 homens? Foi Deus, não foi Gideão. Por Gideão, ele tinha ido com 32 mil. Na cabeça de Gideão até ficou animado. Se vocês lembram, ele ficou animado quando viu a convocação resultar em 32 mil homens. Ele, vamos à guerra. Aí Deus, vai não. Eu vou escolher. Ah, meus irmãos, eu vou fazer uma pergunta e você não levante a mão. Quem aqui foi escolhido pelo Senhor? Quem aqui foi chamado para estar no fronte de batalha? Quem aqui faz parte dos 300 do Senhor? Quem? Eu não me atrevo a indicar. Mas eu quero ser um desses 300. Amém? Ixi! Olha, nós não temos 300 aqui. Mas dos que nós temos aqui, acho que só 50% decidiu fazer parte dos 300. Porque o amém foi assim meio, sabe? Eu quero fazer parte dos 300. Eu quero fazer parte dos 300. Eu quero ser marcado pelo Senhor para carregar tocha de fogo. Eu quero ser marcado pelo Senhor para carregar trombeta, tocar trombeta. Eu quero ser marcado pelo Senhor para gritar bem alto, pelo Senhor.
mas já está precisando de ouvir o grito de um exército que luta com armas espirituais. Meus irmãos, o texto é maravilhoso porque ele nos relata que a guerra não foi vencida senão pelo Senhor. O texto diz que quando eles tocaram as trombetas, que eles quebraram os cântaros, seguraram na mão esquerda a tocha, na mão direita a espada, não, a trombeta, e tocavam. A palavra diz que o Senhor entrou naquele arraial, confundiu os inimigos que tiraram suas espadas, porque eles estavam armados, e matavam uns aos outros. Fugiram. E então Gideão dá ordem. Gideão convoca aqueles que ficaram lá atrás, aqueles que ficaram escondidos da cidade. O texto diz: os que estavam nas montanhas escondidos, desçam, porque a vitória já é nossa. O inimigo está fugindo. Vamos ao encalço deles. Vocês cerquem para que eles não atravessem o rio. E vamos destruir. E foram desbaratados. E voltaram com a cabeça dos príncipes para apresentar a Gideão. Sim, meus irmãos, a vitória do Senhor, ela é certa quando nós confiamos, quando nós seguimos a orientação dEle, quando nós estamos debaixo da ordem dEle, quando nós não ficamos inventando, quando nós não ficamos olhando para o inimigo e contemplando. Não, meus irmãos, nós somos guerreiros. Meus irmãos, eu quero então, eu não quero prolongar a minha fala, eu quero então fazer algumas comparações e trazer alguns significados de tudo isso que nós vimos aqui. A primeira coisa, entretanto, que eu quero começar é que o horário estabelecido para aquela batalha foi antes da meia-noite. Antes de trocarem a guarda. Antes da meia-noite. Igreja, você sabe disso. O que quer dizer meia-noite para nós? A Bíblia fala de meia-noite, as virgens, e a meia-noite é a referência da última volta do relógio. Meia-noite referencia o tempo em que Jesus virá. Eu não creio que ele virá meia-noite não, mas enfim, é a referência, o significado, né, de meia-noite, o fim do dia, o fim do tempo. E meus irmãos, esse é o primeiro significado. Por que ele escolheu essa hora e registrou a hora? É que o exército de Deus tem hora marcada, o exército de Deus tem tempo determinado, porque senão perde a validade. Lembram das virgens, das nécias e das prudentes? As nécias perderam a hora, porque não cuidaram, e quando voltaram, o tempo já tinha ido, a meia-noite já tinha passado. O anjo já tinha bradado, o noivo chegou. Meus irmãos, hoje nós somos o exército que precisa atuar, que precisa ir para o campo de batalha antes que o tempo se esgote, o tempo deste mundo. Jesus vai voltar e então acabou a oportunidade. Nós somos o exército desse tempo. Nós somos os 300 desse tempo, antes da meia-noite. Jesus está voltando. E nós precisamos agir rápido. É agora. É hoje, meus irmãos. Mas essas figuras têm significado. Eles levaram cântaros na mão. Cântaros, vasos de barro. Sabe o que isso representa? A Bíblia fala disso. A Bíblia, quando se refere a vasos de barro, fala de vasos de honra, vasos de desonra. Ela está falando de mim, ela está falando de você, ela está falando de nós, da nossa fragilidade, que se quebra facilmente. Eu e você
Os vasos que precisam ir ao campo de batalha, mas são frágeis, são facilmente quebrados. Ah, meus irmãos, mas quando um vaso de honra é quebrado, aparece a tocha de fogo que ele carrega dentro dele. Ou você não sabe que você carrega dentro de você o fogo do Espírito Santo de Deus? Somos moradas do Altíssimo, somos moradas do Espírito Santo. Há um fogo que queima dentro do vaso de barro, chamado lélio. Um fogo de Deus queimando dentro de... Acho que tem muito vaso vazio ainda. Percebendo que meia dúzia? Tem muito vaso vazio. Há um fogo que queima dentro de mim. Há um fogo que queima dentro de Lélio, que provém de Deus, é a presença de Deus, Espírito Santo de Deus, que queima dentro de você, que precisa, meus irmãos, não tenha medo, porque quando o vaso quebrar, o Espírito Santo de Deus vai operar. Quando o vaso quebrar, o fogo de Deus vai aparecer. Mas quando eu tratava dessa comparação, desse significado, eu confesso a vocês, eu anotei aqui agora, ali enquanto eu estava sentado, veio assim na minha cabeça, mas porque veio um outro texto, não apagueis o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19. Não apagueis o Espírito Santo de Deus. E tem muito crente apagando o Espírito Santo de Deus que está dentro dele. Apagando o fogo. Quando eu disse que eu anotei ali, não foi esse texto. O que eu anotei ali foi uma informação física, química. Sem oxigênio, não há fogo. Não é verdade, pessoal? Aí? Se você cortar o oxigênio, você corta o fogo. E eu falei assim, é mesmo? Esses vasos não podiam estar fechados. Esses vasos não podiam estar tampados. Estes vasos precisavam ser vasos com as bocas abertas, para que o fogo fosse alimentado, para que o fogo de Deus continuasse queimando. E tem muito crente de boca fechada, apagando o fogo de Deus dentro dele, cortando o fluxo do oxigênio. Não abre a boca, não toca a trombeta. Se você é um vaso fechado, o fogo de Deus está se apagando dentro de você. Uma trombeta para ser tocada. E o toque dessa trombeta era o seguinte: olha o toque dessa trombeta. Espada pelo Senhor e por de Deus. Ah, meus irmãos, nós temos uma mensagem. Nós temos um grito que não pode calar. Nós somos o chofar de Deus nos nossos dias. Nós somos a trombeta de Deus, que precisa ser tocada em campo de batalha. Não aqui, mas no campo de batalha. Nós precisamos ir para o campo de batalha, não para ficar amedrontado, ou muito menos admirando, muito menos compartilhando. Nós precisamos ir para o campo de batalha para proclamar: espada do Senhor, espada do Senhor. Somos a voz do Senhor nesse tempo, nessa última hora. Somos a voz do Senhor. Em nome de Jesus, entenda isso e vamos tomar posse disso, meus irmãos. Vamos tomar posse disso. Deus está nos cobrando hoje que o tempo urge, o tempo se esgota. Mas Ele ainda está escolhendo eu e você, chamando eu e você, tirando-nos das quatro paredes, tirando-nos de dentro de Jerusalém. O povo estava nas montanhas, o povo estava nos lagares, o povo estava nas trincheiras, nas covas. Está na hora de sair e tocar a trombeta de Deus. Está na hora de sair e desafiar todo
todo o império das trevas que estão à nossa volta. E você veio aqui hoje porque você precisava ouvir isso. Você veio aqui porque você precisava ouvir isso. Quando eu ministrei a primeira palavra, eu disse assim: eu vou continuar. Eu poderia ter falado com o Arthur: deixa eu ministrar no seu lugar. Tenho certeza que Arthur disse assim: claro, pastor. Mas eu disse no meu coração o seguinte: Deus vai trazer aqueles que precisam ouvir o desafio da guerra, da batalha. E se você está aqui, talvez você não tenha nem ouvido o início dessa palavra, talvez não tenha ouvido a segunda parte dessa palavra, porque você não esteve nos pequenos grupos, mas Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra, esse desafio. Eu trago essa palavra porque alguma coisa tem me incomodado muito, e é o tempo. Uma coisa tem me incomodado muito, é como estão as coisas aí fora. Uma coisa está me incomodando muito, como o império das trevas está se proliferando, como o império das trevas está se agigantando, como o império das trevas está invadindo o nosso território e tomando as nossas bênçãos. Eu não sei quanto tempo nós temos, e muito menos quanto tempo eu tenho, mas uma coisa eu sei: essa é a nossa hora, essa é a nossa convocação, esse é o nosso chamado. Curva a sua cabeça e fala você com Deus. Grande Deus, eterno Pai que estás nos céus, Tu nos trouxeste aqui na Tua casa nesta noite, em especial para ouvir a Tua voz, não foi para ouvir o pastor Léo. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor me restaurou a minha voz hoje para poder trazer essa palavra ao Teu povo. Ontem eu mal falava e hoje eu pude gritar. Não faço isso há vários dias. Eu sei que Tu traz essa palavra, Senhor, para o Teu povo aqui, porque Tu tens propósito para as nossas vidas. Tu tens propósito, Senhor, para cada um de nós que aqui estamos. É tempo de guerra. O inimigo feroz precisa ser confrontado com o toque da trombeta, com o toque do chofar. Senhor, Tua palavra nos disse que Gideão pediu que cada um estivesse no seu lugar, cada companhia no seu lugar e não se movesse. Ali tocaria a trombeta, ali quebraria o vaso. Ele estava dizendo humildemente, desafiando o Senhor, principados e potestades, aqueles homens ali estavam sem arma alguma. Senhor, nós somos pequeninos, nós somos frágeis, mas nós sabemos em quem temos crido. O leão da tribo de Judá marcha à nossa frente. E por isso, Senhor, nós podemos declarar que somos mais que vencedores. Desperta a Tua igreja. Levanta a Tua igreja. Faça o Teu fogo arder no meio desta igreja, em cada um de nós. Inunda, Senhor. Inunda primeiro este altar. Inunda este santuário. Inunda estes átrios. Inunda estas ruas. Inunda esta cidade com fogo do Teu altar. Fogo do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós te suplicamos, brada a Tua espada, Espírito Santo. Em nome de Jesus, faça essa cidade conhecer que só Tu és Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.